Bom dia. Bom vê-los mais uma vez, todos aqui. Para vocês que nos visitam, meu nome é Marcelo, eu sou o pastor dessa igreja e nós estamos estudando uma série chamada Remédio para a Alma. Nessa série de mensagens nós estamos olhando para os Salmos no Antigo Testamento e como esses Salmos podem oferecer soluções antigas para problemas que nós enfrentamos nos nossos dias hoje. A ideia é tentar olhar para aquilo que nós vemos nas Escrituras, para o modo como os antigos fiéis e seguidores do Senhor, eles entendiam e lidavam com seus problemas, e a partir disso encontrar aquilo que nós estamos chamando de remédio para a nossa alma. Estresse não é uma coisa da modernidade, privação de sono não é uma coisa da modernidade, a depressão não é uma coisa da modernidade. Esses são os nomes que nós damos hoje para problemas que são conhecidos no mundo antigo. Toda a história humana, nós, como seres humanos, nós lidamos com problemas da alma, do coração, da ansiedade. Eles tinham outros nomes, tinham outros diagnósticos, eles tinham um outro modo de lidar com os problemas, mas eles estavam lá. Talvez o que tenha acontecido nesse nosso momento atual é que as pressões da vida se tornaram tão intensas que esses problemas acabaram por se multiplicar. E seja bem-vindo à cidade de São Paulo, onde nós vemos tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Essa é a cidade que não para. As pessoas dessa cidade trabalham o tempo todo. Nós conhecemos essa cidade como aquela cidade que não dorme. A cidade que tem turno após turno e pós-turno. Nós temos empresas que não fecham suas portas, nós temos linhas de produção que não encerram os seus trabalhos. Nós temos pessoas trabalhando o dia inteiro e mesmo quando nós deixamos o nosso trabalho para ir para casa, nós levamos o trabalho com a gente na nossa mente e no nosso coração. Nós pensamos sobre o nosso trabalho, nós consideramos os desafios, os perigos, os problemas. Nós ficamos extremamente preocupados. E porque nós ficamos extremamente preocupados com aquilo que acontece no nosso trabalho, na nossa escola ou em outras áreas da nossa vida, com os nossos projetos que nós estamos fazendo, com os nossos empreendimentos, nós enfrentamos uma crise de sono nos nossos dias. Em uma publicação recentemente apresentada na Sociedade Brasileira de Progressos da Ciência, em uma palestra intitulada Epissono São Paulo, uma pesquisa produzida pelo Instituto do Sono da Unifesp, a pesquisadora Mônica Levi Anderson, ela descreveu o seguinte: existem mais de 80 distúrbios do sono que são conhecidos nos nossos dias. E eles vão desde aquele que não consegue dormir para aquele que não consegue ficar acordado, e entre esses dois extremos existem diversos problemas do sono. E de acordo com ela, entre 2007 e 2017, houve um aumento de 63% no diagnóstico de problemas ligados ao sono. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas não sabem e não conseguem dormir. Ela percebeu que existe um aumento nessa estatística, especialmente para aqueles que são chamados de geração Z, ou seja, aqueles que nasceram depois de 1990. Que é uma turma que nasceu com a internet. E na opinião dela, desde a grande revolução industrial, nada foi pior para o sono do que a internet. E você que cresceu com a internet dentro de casa, você sabe o quanto você consegue perder do seu tempo com a internet. Quando eu era mais novo, eu adorava jogar online. Eu entrava na internet, jogava online e eu perdia a noção do tempo. Não dormia. Outras pessoas gostam de usar a internet para outros fins. Talvez o seu desafio seja conseguir desligar o Netflix, aquela sessão que você está assistindo, ou ter a terrível surpresa de acordar no meio da noite diante da TV com o Netflix te avisando que você precisa ir dormir. Você ainda está aí e quer continuar passando esse filme? Porque nós usamos a internet para relaxar os sentidos de diferentes maneiras. Nós levamos o celular para a cama e nós ligamos aquela lanterna no olho que dificulta o nosso processo de dormir. E olhando para todo esse cenário, a Mônica, essa pesquisadora, ela chega à seguinte conclusão: em São Paulo, 1/3 das pessoas sofrem com algum tipo de distúrbio do sono. 1/3 dos paulistanos sofrem com algum tipo de distúrbio.
E ela fala sobre algumas possíveis causas desses distúrbios. Ela diz que uma das causas é o uso excessivo de estimulantes à base de cafeína. É impressionante como o café faz parte da nossa vida. É quase impossível ir a algum lugar que não tenha alguém te servindo um café. Dependendo de onde você trabalha, você tem a sua máquina de expresso do seu lado, à sua disposição, porque você precisa acordar para trabalhar. Você precisa daquele estimulante, você precisa daquele tipo de estímulo. E você começou com aquele café coado, que virou um expresso duplo, que hoje você toma um expresso coado com Coca-Cola, e você percebe que cada vez mais você precisa ainda mais de alguma coisa para te estimular a trabalhar. E o uso excessivo de estimulantes, ele tem atrapalhado a vida das pessoas para dormir, porque você fica tão estimulado, que quando você chega à noite, você não consegue desligar. Um outro problema que ela identifica é o uso de estimulantes conhecidos como energéticos associados à bebida alcoólica. E ela fala que isso é terrível, especialmente entre os mais novos. Que não somente ele potencializa, o álcool não somente potencializa o efeito do estimulante, como ele prejudica a capacidade do indivíduo de conseguir dormir. E na tentativa, então, de passar uma noite inteira aprontando, ele precisa se estimular de tal forma que, com o passar do tempo, ele inibe o próprio corpo de conseguir produzir a energia que ele precisa para enfrentar os dias. E aquilo que ele quer ganhar no final de semana, ele perde durante a semana, tendo dificuldade para dormir. Mas ela aponta um outro elemento para o distúrbio do sono, que não é somente a ideia de que nós estamos a todo momento conectados a alguma coisa ou tentando estar estimulados para o trabalho. Ela diz o seguinte na sua pesquisa: os distúrbios do sono, além de pré-existirem em algumas pessoas, ou seja, algumas pessoas têm predisposição a ter problemas para dormir, esses distúrbios podem ser agravados pelo ritmo da sociedade atual. A gente sabe disso muito bem, não é verdade? Nós levantamos cedo, nós dormimos tarde. Nós levantamos cedo, nós paramos de trabalhar tarde e muitas vezes não conseguimos dormir. A cabeça fica tão produtiva, tão apegada aos trabalhos, tão preocupada que ela não descansa. E isso não é uma característica exclusiva dos nossos dias. O mundo antigo também tinha esses problemas. Imagina que toda a sua subsistência dependesse do resultado da sua plantação e não chovesse no período das chuvas. Como você acha que você dormiria? Não era que você iria perder o seu emprego estava lá. É que ele não te daria os recursos que você precisaria para sobreviver. A subsistência e a sobrevivência da sua família dependia de resultados que você não tinha condição de controlar. Você trabalhava dia após dia, produzia dia após dia, trabalhava com horários certinhos. Mas se não chovesse, se não fizesse sol, se não fosse nos momentos certos, a sua produção não vingaria. E os resultados do seu trabalho seriam fome, falta de comida. Em um mundo onde as riquezas eram concentradas em uma pequena porcentagem, pequeníssima porcentagem de pessoas chamados de reis, se você fosse um cidadão comum do mundo antigo, você viveria estressado, com dificuldade de dormir, porque você não ia conseguir prever o que o seu trabalho ia gerar. Imagine você enfrentando uma seca nessa situação. Imagine você enfrentando fortes chuvas. O mundo antigo tinha suas dores. Eles também sofriam. Eles também tinham dificuldade de dormir. Mas como é que eles resolviam esse problema? Como é que eles lidavam com uma situação de não só como para nós às vezes é uma perda de um emprego ou nós temos o medo de perder os recursos financeiros que nós entendemos serem essenciais para a nossa subsistência ou para a nossa sobrevivência? Como é que eles lidavam com o fato de que se o trabalho deles não rendesse, eles poderiam ir à morte? Como é que eles, numa situação de completo risco, como é que eles lidavam com esse tipo de sofrimento? Qual era o remédio que eles tinham para esse problema? E o nome do remédio que eles usam chama dependência. Dependência. Eles entendiam que,
por terem um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que controla sobre todas as coisas que nós não podemos controlar, que está acima de tudo e que pode todas as coisas, que eles podiam descansar à sombra da proteção desse Deus, porque esse Deus poderia cuidar da vida deles. E para enfrentar as dores e os sofrimentos dos seus dias, eles precisavam de doses não homeopáticas de dependência de Deus. E na poesia que nós vamos estudar hoje, lá no Salmo 127, nós vamos perceber exatamente isso. No versículo 2, no final do versículo 2, dependendo da tradução que você tem, você lê algo parecido com isso. O Senhor concede sustento aos seus enquanto dormem. Olha que bonito. O Senhor concede o sustento aos seus enquanto dormem. Da perspectiva do poeta, a dependência de Deus ela é manifesta no fato de que Deus faz aquilo que você não pode fazer e que você pode dormir em paz. Tinham eles condições de controlar a chuva? Não tinham. Tinham eles condição de controlar o sol, as estações climáticas? Não tinham. A única pessoa que poderia controlar todas essas coisas era o Senhor. E por isso eles sabiam que podiam esperar dele a provisão para o seu sustento diário. Mas a bem da verdade, esse texto é muitíssimo difícil de traduzir. Se você for olhar para outras versões, você vai descobrir que existem outros modos desse texto ser traduzido e interpretado. Se você visitar comentaristas, eles vão dizer que é muito difícil dizer qual das duas opções principais deve ser preferida. Mas uma outra tradução também possível para esse texto é que é o seguinte: o Senhor, ele concede o sono a quem ele ama. Um outro modo de entender esse texto é que o salmista sabia que o sono dele à noite era uma dádiva de Deus. Seja qual for a tradução que você tomar para esse texto, uma coisa é evidente: Deus está acima de todas as coisas, Ele controla todas as coisas e Ele pode prover para você aquilo que você não pode controlar e Ele pode oferecer para você o sono que você precisa para dormir. Imagina que se ao invés de você precisar de calmantes, você tivesse uma dependência de Deus que fosse tamanha, em que você pudesse olhar para a sua situação à volta e dizer: Senhor, o Senhor é o soberano sobre todas as coisas. O que eu vou fazer das 10 horas da noite até as 6 da manhã não vai mudar 1 centímetro no meu trabalho no dia de amanhã. Tudo o que eu pensar agora, nesse momento, daqui para lá, não muda 1 centímetro do meu trabalho. É porque o Senhor controla todas as coisas. Eu dedico para o Senhor o meu sono essa noite. Que o Senhor faça por mim o que eu não posso fazer. A dependência que o poeta apresenta nesse texto é uma dependência que atinge todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. E ele vai demonstrar que essa dependência ela é apresentada pelo menos em 3 áreas da vida do poeta, que são provavelmente as 3 áreas mais importantes da vida do mundo antigo. E nós vamos perceber que, nesse sentido, nós não somos muito diferentes. Talvez a gente colocaria em outra ordem, mas a verdade é que os 3 elementos no qual o salmista apresenta a sua dependência do Senhor, eles falam diretamente com as preocupações que nós temos nos nossos dias. Pergunta para um chefe de família qual é a maior preocupação que ele tem e ele vai dizer sobre sua casa, ele vai falar sobre sua família, ele vai falar sobre seus filhos, ele vai falar sobre a segurança dos seus filhos fora de casa, ele vai falar sobre aquilo que ele faz com o trabalho para poder prover para a sua família. Todos nós temos essas preocupações. Se você não é um chefe de família hoje, não se preocupe, essas preocupações tomarão o lugar do seu coração também. A verdade é que o salmista ele é muito claro em dizer que Deus é quem cuida da família, que nós precisamos ter uma completa dependência de Deus na manutenção da nossa casa, da nossa família. Aquelas preocupações que tomam o nosso coração, que estão associadas ao nosso ambiente familiar, precisam ser colocadas nas mãos de Deus, porque Ele é quem vai fazer o que tem que ser feito.
Observe o que ele diz no primeiro verso, a primeira parte do primeiro verso. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. É muito bonita essa imagem. Ele estabelece a ideia de construir um lar, construir uma casa, como uma metáfora que refere-se a ter um lar. Pessoas que moram na casa, pessoas que vivem na casa, pessoas que habitam a casa. E ele diz o seguinte: se o Senhor não construir a sua casa, você vai trabalhar em vão. Eles têm completa certeza que o papel dele é ser construtor. O papel dele é construir, ele tem responsabilidades a cumprir. Ele não está dizendo, olha, a partir de agora, entre em um mosteiro e viva de oração e fotossíntese. Não, ele está falando, você é um construtor. Você tem responsabilidades de construir a sua casa. Você tem responsabilidades para o modo como a casa funciona. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Mas ele está dizendo que se o Senhor não constrói, o trabalho daqueles que estão construindo é inútil. Pense por um momento que você tenha todo o tempo e todos os recursos do mundo para investir na vida do seu cônjuge, dos seus filhos ou dos seus pais. Você tem todo o tempo e todos os recursos do mundo. Existe qualquer garantia de que esse investimento vai dar certo? Não existe. Não existe. Porque o que o salmista está querendo dizer é que existem coisas que somente o Senhor pode fazer. Como, por exemplo, tratar de um coração rebelde. Nós queremos ver os nossos filhos obedientes. Nós queremos ver os nossos filhos andando no caminho da verdade. Mas nós temos um limite de atuação. Nós não podemos entrar na vida dele e mudar o coração, porque nós não temos essa responsabilidade. Nós não temos essa capacidade. Esse não é o nosso papel. Se nós não errarmos nenhuma vez na educação dos nossos filhos, isso não garante em nenhum centímetro de que eles vão fazer tudo certo na vida deles. Eles são entes pecadores tanto quanto nós. Da mesma forma que nós não prestamos atenção naquilo que Deus fala para nós, os nossos filhos não prestam atenção nas coisas que nós falamos para eles. Mas isso não significa que nós jogamos a toalha e vamos embora. Não, nós somos construtores. Nós temos responsabilidades. Nós não podemos abandonar a educação e criação dos nossos filhos. Nós não podemos abandonar o sustento da casa. Nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades dentro da casa. Nós temos responsabilidades, nós somos construtores. É que o salmista está dizendo que, em última análise, se o Senhor não construir, nós vamos trabalhar em vão. O que ele está sugerindo não é que você não construa, é que você construa em parceria. Que você construa debaixo da orientação do Senhor, debaixo das recomendações que Ele tem. Existe muita sabedoria para ser oferecida por Deus nas Escrituras. E quando nós convidamos o Senhor para fazer parte desse processo com a gente, nós não trabalhamos em vão, porque nós trabalhamos com Ele. Porque Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Os nossos limites são absurdamente claros para o poeta nesse texto. Ele não tem qualquer dúvida da sua incapacidade, da sua insuficiência. Ele sabe que ele precisa de ajuda e ele não tem problema em transformar isso em poesia. Ele não tem problema em transformar isso em uma oração de adoração. Mas outra coisa que me chama a atenção é a palavra casa. Se o Senhor não constrói a casa. E o modo como nós podemos interpretar a palavra casa aqui pode dar diferentes referências. A primeira delas é a ideia do lar, da habitação onde estão as pessoas. Mas considerando o contexto onde esse salmo está, que são salmos de caminhada, são salmos que eram recitados durante a peregrinação a Jerusalém. Muitos comentaristas sugerem que isso diz respeito àquele momento em que o povo está voltando do exílio, indo de volta para Jerusalém, e eles tendo que reconstruir tudo o que eles precisavam. E a casa aqui seria então uma referência ao templo. E quando eu olho para esse texto dessa perspectiva,
algo chama muito a minha atenção. Porque é bem possível que esse texto também faça uma outra referência para nós. Se o Senhor não construir essa casa, a nossa comunidade, a nossa igreja, nós vamos trabalhar em vão. Ontem nós tivemos um treinamento, nós investimos boa parte do nosso sábado em sermos treinados para servir ao Senhor nessa comunidade. Nós temos alvos, nós temos planos, nós temos ideias, nós temos sonhos. Mas se o Senhor não edificar a sua igreja, nós vamos trabalhar em vão. Se o Senhor não fizer a sua igreja crescer, nós vamos trabalhar em vão. Se a nossa parceria e colaboração não for em primeiro lugar com o Senhor, nós vamos trabalhar em vão. E aquelas preocupações que tomam a sua casa, sobre como você cuida dos seus filhos, invadem a minha casa, no modo como eu penso de como eu posso cuidar da igreja. E nesse sentido, nós não somos nem um pouco diferentes. Eu também peco aqui, eu erro com isso aqui. Por acreditar que se eu fizer, se eu me empenhar, se eu realizar, se eu mostrar como as coisas são feitas, então tudo vai dar certo. Isso é mentira. O crescimento de maturidade dessa comunidade depende daquilo que somente o Senhor pode fazer. Aliás, Jesus Cristo já tinha nos avisado isso. No Evangelho de João, ele já nos dizia que sem mim nada podeis fazer. Se na nossa história como comunidade nós não tivermos a nossa parceria primeiramente firmada com o Senhor, nós corremos o risco de trabalhar em vão. Mas nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, vazio. Por isso, enquanto nós trabalhamos por essa comunidade, enquanto nós batalhamos pela nossa casa, enquanto nós lutamos pela nossa vida, nós precisamos aprender o que o poeta nos instrui. Nós precisamos, antes de mais nada, firmar uma parceria com aquele que é o único que pode fazer tudo aquilo que a gente é incapaz de fazer. Porque somente no Senhor o nosso trabalho não vai ser vão. Se o Senhor não construir a casa como trabalhadores da construção, nós trabalharemos em vão. E depender do Senhor é exatamente isso. É entender a sua responsabilidade de fazer aquilo que é sua parte e descansar naquilo que é parte de Deus. Isso é dependência. O Senhor me instrui como pai a instruir os meus filhos na educação, dar orientações. Ele me diz que eu tenho que amar sacrificialmente a minha esposa e que eu tenho que conduzir o lar. Ele diz que a minha esposa tem que andar nos caminhos do Senhor e criar junto comigo os filhos na obediência do Senhor. Essas são nossas responsabilidades como família. Os filhos têm que obedecer os pais. Isso existe sabedoria nessa instrução de Deus. Mas, se eu fizer do meu jeito, do meu tempo, quando eu estou afim, sem depender genuinamente do Senhor, sem andar em parceria com Ele, eu corro o risco de andar em vão. Porque eu nunca vou conseguir ultrapassar a barreira dos meus limites. Eu sou limitado como marido. Eu não tenho condições de trabalhar no coração da minha esposa. Eu sou limitado como pai. Eu não tenho condições de trabalhar no coração dos meus filhos. Se o Senhor não construir a casa, eu vou trabalhar em vão. Dependência é isso. Eu tenho responsabilidades. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu vou esperar que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. Isso é dependência.
É essa a parceria que nós precisamos. Mas não é somente nas questões relacionadas à família que nós vemos o Senhor cuidando. O salmista reconhece a questão da segurança. Ele diz que nós devemos ter proteção, buscar ter dependência de Deus na proteção que somente Ele pode fazer. Ele diz o seguinte: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Se o contexto desse salmo é de quando eles estão voltando para a cidade, a primeira coisa que precisaria ser feito era a construção dos muros. A cidade precisaria estar protegida. Eles sabiam disso. A melhor forma de garantir que não tenha invasão de uma outra nação e que outras pessoas entrem para tomar aquilo que é seu é proteger, é cercar a cidade. Era assim que o mundo antigo funcionava. E eles sabem que cercar a cidade é um passo fundamental. Não podemos deixar de fazer. Mas ele diz o seguinte, e outra coisa, não adianta apenas colocar os muros lá fora, você precisa colocar pessoas que cuidem do muro, que vejam quando os inimigos estão se aproximando. Eles precisam guardar a cidade, eles são sentinelas, eles prestam atenção naquilo que está acontecendo. E não adianta nada colocar o muro e não colocar as sentinelas, mas ele está dizendo ainda mais, não adianta colocar os sentinelas se o Senhor não proteger aquela cidade. Porque se o Senhor quiser que aquela cidade caia na mão dos seus inimigos, ela vai cair. Aliás, esse povo sabia disso muito bem. Eles tinham sido invadidos no passado, eles tinham sido destruídos no passado, eles tinham sido levados como escravos no passado. A história desse povo dizia exatamente isso. E aqui entra um outro importante elemento da dependência. Naquilo que se refere à segurança, tem coisas que somente Deus pode fazer. Tem coisas que somente Ele é capaz de prover. Quantos de vocês já foram assaltados em São Paulo? Não levanta a mão. Quantos de vocês já viram isso acontecendo em volta de você? Na nossa casa, nós recebemos informações pelo grupo do condomínio de pessoas que perderam o carro, de que foram abordadas. Nós moramos num lugar muito simpático, pertinho de Osasco, onde o Uber não te leva. Uma vez, um amigo foi me deixar em casa e eu falei para ele, olha, essa semana alguém perdeu o carro aqui na frente de casa. Eu falei, então eu vou dar tchau para você aqui e você sai com o seu carro. Combinado? Combinado. Ele saiu com o carro e ele percebeu que tinham elementos vindo na direção dele e a polícia foi atrás dos elementos, na contramão, subindo a rua, atrás dos meliantes que estavam querendo abordá-lo, provavelmente. Nós fizemos todos os passos de segurança que a gente precisava fazer. Mas nós somos incapazes de prever quando o mal vai nos assaltar, metafórica e literalmente. Se o Senhor não proteger, todas as nossas medidas de segurança vão em vão. Você já ouviu notícias através ou do seu condomínio ou do condomínio dos outros, de pessoas que entraram e burlaram todo o sistema de segurança e roubaram casas em bairros nobres da cidade? Nós vemos a segurança ser burlada a todo o tempo. Nós colocamos câmeras somente para saber se a gente consegue identificar quem é que vai roubar, porque eles vão dar um jeito. E para aqueles que têm posses e que fazem de suas posses a sua vida, perder coisas é muito ruim. E o medo de perder coisas atrapalha o sono, viram preocupações, invadem a vida de tal forma que você não consegue descansar. E o que o poeta está dizendo é o seguinte, você pode fazer tudo o que você tem que fazer, mas se o Senhor não cuidar, não tem jeito. Ele não está dizendo, seja relaxado, viva de qualquer jeito, não invista em segurança, de jeito nenhum. Ele está dizendo, faça o que você tem que fazer, os muros têm que ser erguidos, as sentinelas têm que estar a postos. Mas se não existir uma parceria com o Senhor, nós somos incapazes de controlar a nossa segurança ainda assim. É evidente que existe prudência em se fazer tudo o que é necessário para uma vida segura na cidade. Ninguém está dizendo para você ser imprudente.
O ponto do salmista é: se o Senhor não guardar, não adianta. E tem mais uma palavra que me chama a atenção, que é a palavra cidade aqui. Da perspectiva coletiva do mundo antigo, a cidade provavelmente era uma das menores unidades de marcação de identidade. Era a cidade e o seu clã, sua família. E a sua cidade, então, aquilo era seu. Nós moramos em São Paulo por questões pragmáticas. Aqui nós fazemos coisas. A cidade não é minha. Se alguém entra numa outra casa do outro lado da cidade, aquilo não me dói. Mas na perspectiva coletiva daqueles indivíduos, quando uma casa do outro lado da cidade era violada por um agente externo, aquilo era uma destruição da minha cidade. Nós provavelmente usaríamos essa palavra cidade no nosso contexto como na nossa casa, na nossa família, no nosso canto, no nosso lugar. Talvez seja o seu apartamento, talvez seja o seu condomínio, talvez seja o ambiente onde você vive. Para aqueles mais sortudos, talvez a cidade de Guarulhos. Mas seja como for, ele está dizendo que se o Senhor não proteger, nós vamos correr atrás da nossa segurança em vão. Mais uma vez ele está dizendo que nós podemos depender de Deus, porque Ele é capaz de proteger as nossas famílias. Ele é capaz de cuidar da nossa vida. Ele é poderoso para proteger a cidade, para proteger as coisas que estão na cidade, as pessoas que estão na cidade. Ele não está falando não faça seguro de vida, não faça seguro para o seu automóvel. Não é isso. É que ainda que você tenha tudo isso, se o Senhor não cuidar, nós não temos condição de fazer. Nós temos os nossos limites. E quando nós descansamos nos nossos limites, sabendo que somente Deus pode fazer aquilo que está além da nossa capacidade, nós descansamos nele e ganhamos dele o descanso. Quanto do seu tempo você investe em preocupações? Porque você realmente acredita que é o responsável por fazer, por criar, por proteger, por desenvolver, seja na sua casa, seja na segurança da sua família. Quanto disso rouba o seu sono? Mas talvez tenha um que pegue você melhor, como pega a mim também. Ele diz que nós precisamos depender de Deus com o nosso trabalho. A dependência de Deus também pode ser levada para a sua carreira profissional. Dependência de Deus não é algo que você guarda para o domingo, é algo que você leva para a vida. E ela invade todas as áreas da sua vida. A sua casa, a sua segurança, o seu trabalho. Podem estar nas mãos de Deus. Ele diz o seguinte: é inútil trabalhar tanto. E quando nós vemos o versículo começar dessa maneira, nós já presumimos aquilo que ele falou nos versículos anteriores. Se o Senhor não abençoar o trabalho, é inútil trabalhar tanto. Se o Senhor não cuidar do seu trabalho, não adianta você trabalhar tudo o que você trabalha. E você pensa que você é o único workaholic e que workaholic é uma palavra de hoje? Observe como eles chamavam disso no passado. É trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite. Eles trabalhavam para danar. Eles também tinham problemas de trabalho, eles também eram viciados em trabalho. Eles também estavam passando pelo medo de não conseguir produzir o que precisavam e trabalhavam como doidos, tentando conquistar aquilo que somente Deus podia dar para eles. Eles não controlavam o sol, eles não controlavam a chuva, eles não controlam as estações climáticas. Não adianta trabalhar tudo isso se amanhã não chove. Não adianta trabalhar tudo isso se amanhã não tem sol. A mesma coisa com a gente. Você é incapaz de prever o que vai acontecer amanhã com o seu trabalho, com o seu ramo.
Quantos de nós já vimos colegas que ficaram desatualizados no mercado de trabalho ou que foram preteridos porque a sua especialização já não funciona mais? Pessoas que perdem os seus empregos de longas carreiras. Nós não temos condição de controlar o movimento do mundo. Nós não controlamos os movimentos do mercado. Se o mundo amanhã virar de cabeça para baixo, nós fomos afligidos por um grande terremoto e nós perdemos tudo, o que sobrou do investimento da sua vida? A maioria de nós está começando no mercado de trabalho. E vocês têm aspirações gigantescas. E vocês vão tomar decisões hoje que vão modelar a sua vida para os próximos 30, 40, 50 anos. Imagine que você erre na sua tomada de direção e que daqui 30 anos todo o seu investimento não vale mais. O que sobrou na sua vida? Valeu a pena todo o sacrifício? Valeu a pena ter sacrificado a sua vida, a sua família e os seus filhos no altar do trabalho? Vocês que têm a jornada profissional à frente de vocês, prestem atenção nas decisões que vocês vão tomar, porque as decisões que vocês tomarem hoje podem ter grandes efeitos negativos lá na frente. E vocês que já estão olhando para a carreira de vocês para trás, que já têm mais condição, mais tempo de vida de dizer: poxa vida, se não fosse o Senhor, como é que eu teria chegado aqui? Vocês que são mais velhos precisam nos ensinar que trabalho não é tudo, que não vale a pena ter coisas quando nós perdemos pessoas, que não vale a pena alcançar sonhos e não ter filhos. É inútil trabalhar tanto e se preocupar em conseguir o alimento. Conseguir o alimento era o grande alvo do mundo antigo. Não ter alimento era morte. Não conseguir ver o produto, o fruto do seu trabalho era fome. É inútil trabalhar tanto e se preocupar tanto em conseguir o seu desenvolvimento profissional. Os seus luxos que você sonha, as coisas que você quer comprar. Talvez o seu alvo não seja comprar a mistura no fim do mês. A maioria de nós está bem à frente disso. Se o Senhor não abençoar o seu trabalho, você vai trabalhar em vão. E se você não depender de Deus no seu trabalho, o seu trabalho vai ser em vão. Ele não está dizendo para você não trabalhar. Ele não está dizendo para você ser um empresário, um funcionário relapso, ruim. De maneira nenhuma. Você tem que trabalhar. Você tem as suas responsabilidades. Faz parte da dependência fazer o que precisa ser feito bem feito. Mas quando nós entendemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de controlar aquilo que está além de nós, nós dependemos de Deus para cuidar dos resultados. Eu posso garantir que vou bater todas as metas que a empresa me deu esse ano e que vou ter o bônus no final do ano? Não posso garantir. Mas eu posso estabelecer uma parceria com o Senhor no meu trabalho e dizer: Senhor, eu vou fazer tudo o que eu preciso para ser um bom funcionário, para cumprir todas as minhas metas. Quem sabe ser agraciado com um bônus no final do ano. Mas, se eu não conseguir, eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que eu fiz a minha parte. E eu vou descansar no Senhor, que o Senhor vai fazer a sua. Dependência do Senhor não é ausência de ação. É agir sabendo que é incapaz de fazer tudo o que precisa.
Nós precisamos tomar as iniciativas certas, as decisões certas, o rumo certo. Mas nós precisamos entender os nossos limites. Se você não parar de se preocupar com o seu trabalho, se você não parar de se preocupar com a sua segurança, se você não parar de se preocupar com os futuros desenvolvimentos da sua família, você não vai descansar, você não vai dormir e você vai ser mais um daqueles paulistanos listados entre aqueles que têm distúrbio do sono. Porque no fundo, o que o autor está nos dizendo é o seguinte, que o princípio não é deixar de cuidar da família, não é deixar de cuidar da segurança, não é deixar de trabalhar. O princípio é que o Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida da sua segurança, é o Senhor quem cuida do seu trabalho. E quando nós entendemos isso, que nós somos insuficientes, que nós não temos condição de controlar todas as coisas, que nós não somos semideuses superpoderosos para cuidar de tudo que está além do nosso alcance, e que finalmente nós podemos descansar, então o Senhor vai conceder o sono àqueles a quem Ele ama. Você tem tido dificuldade para dormir? Porque a sua cabeça não para de se preocupar com o que fazer? Com os próximos passos? Com os próximos sonhos? Com os perigos? É porque provavelmente você ainda não entendeu que é o Senhor quem cuida do seu trabalho. E que das 10 da noite às 6 da manhã, tudo o que você produzir não vai mudar 1 centímetro das condições externas a você. Você pode ter boas ideias. Você pode ter um momento eureka na madrugada. Mas eu garanto para você que se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Que se o Senhor não proteger você e a sua família, você vai se preocupar em vão. Se o Senhor não cuidar e abençoar o seu trabalho vai ser em vão. E a pergunta que você tem que fazer é: vale a pena não dormir, não descansar, para alcançar sonhos que provavelmente vão tomar todo o seu esforço, todo o teu investimento? Vale a pena acordar cedo e dormir tarde e ver o resultado do trabalho sendo desperdiçado por familiares que perdemos no caminho? Vale mesmo a pena? Não me entenda mal. A dependência de Deus não exclui as nossas responsabilidades para com Ele, para com a nossa família, para com a nossa segurança e o nosso trabalho. Dependência de Deus é aquela fantástica parceria em que eu faço a minha parte e eu descanso naquilo que somente Ele pode fazer. E quando eu descanso em Deus, para que Ele faça o que somente Ele pode fazer na minha vida, então Ele me dá o descanso e o sono que eu tanto preciso para fazer as minhas responsabilidades. É isso que é dependência. É isso que o salmista está nos ensinando. E é isso que eu quero estimular você a cultivar na sua vida. Uma postura de dependência. Que nós somos todos finitos, frágeis, incapazes. E quanto mais cedo nós percebemos isso, melhor será para todos nós. E como Pera falou no louvor, dependência é algo que todos nós temos problema. Eu tenho problemas. Nós precisamos aprender a depender genuinamente do Senhor.
porque só Ele pode fazer o que nós somos incapazes de fazer. Vamos orar?